Humoristas sempre foram vistos com desconfiança pelos poderosos no poder. Mesmo nos Estados Unidos, foram desafiados pelas autoridades. Mas veremos daqui a pouco que o controle das piadas não é algo novo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. George Carlin foi um dos mais importantes comediantes dos Estados Unidos. Em 1950, começou sua carreira atuando no rádio, tendo sucesso fazendo um tipo de comédia aceita pela sociedade daquela época. Na década seguinte, com o florescimento da contracultura nos Estados Unidos, Carlin tinha presença frequente nos talk shows de maior audiência. No entanto, mesmo tendo sucesso no que realizava, se sentia uma fraude. Ele sentia que fazia parte de uma cultura hipócrita, e isso foi um ponto de partida para ele se reinventar na década de 1970. Nesse período, iria deixar seu cabelo e barba crescerem, e encontrou um bom público para suas novas piadas entre os universitários. Irônico que, naquela época, os estudantes americanos eram mais receptivos a piadas politicamente incorretas e não aceitas pelos velhos padrões. Hoje em dia, muitos deles estão dominados pelo politicamente correto e se sentem ofendidos por qualquer coisa. Afinal, para eles, palavras passaram a machucar. Carlin teria problemas com a justiça americana ao extrapolar o que naquela época era aceitável. Na mesma época, criou seu monólogo, 7 palavras que você nunca pode dizer na televisão, o qual fazia uma análise satírica das piores obscenidades da língua inglesa. Ele foi preso no ano de 1972, após apresentar seu monólogo. No entanto, para sua felicidade, o juiz não aceitou o caso. Contudo, pessoas que ficaram descontentes com a apresentação do monólogo na rádio e na TV persistiram ao levar o caso à Suprema Corte Americana. Assim, por 5 votos contra 4, os ministros do tribunal decidiram que a FCC, Comissão Federal de Comunicações, um órgão estatal, poderia censurar conteúdo ofensivo em transmissões públicas. Esse episódio, com certeza, nos mostra que, conforme a conveniência do momento e interesses pessoais, os juízes das Supremas Cortes podem mudar o que é permitido ou não, criando novas jurisprudências. Ao longo de sua carreira, George Carlin iria se destacar fazendo severas críticas ao governo, à política, religiões e às estruturas do poder. Ele decidiu adotar uma missão religiosa de questionar as autoridades e desafiar normas estabelecidas, sempre usando o bom humor para expor contradições da sociedade americana. Todo tema polêmico ele fazia questão de dar opinião, falando sobre religião, consumismo, sexualidade e da própria linguagem. As convenções sociais e religiosas não ficaram de fora, sempre questionando os valores predominantes e questões morais. De fato, o seu 7 Dirty Words, 7 palavras impróprias, foi um verdadeiro enfrentamento à censura das autoridades, sendo um marco na história da liberdade artística. Por tudo isso, Carlin foi de enorme importância para dar voz à contracultura americana, já que atuou questionando o status quo e todo tipo de noção estabelecida como normal e aceitável. Hoje em dia, infelizmente, sob o domínio da cultura progressista, ouvimos alguns de seus seguidores alegarem que piadas são perigosas e até mesmo matam. Mesmo que alguns tipos de humor sejam de baixa qualidade ou depreciativos, as pessoas devem ser livres para se expressar. Diferentes públicos têm diferentes gostos e aceitações, dependendo do tipo da piada. Se a pessoa não gosta da piada com pessoas acima do peso, ela pode evitar se relacionar com quem adota esse tipo de humor. Por outro lado, se há pessoas que não gostam de piadas com os santos, ou mesmo com Jesus, ela também não é obrigada a frequentar shows de comédias que tenham esse tipo de tema. Em nenhum caso, o humorista está agredindo pessoas ou propriedades ou incentivando a violência. É preciso saber diferenciar as coisas. A piada preconceituosa ou ofensiva, no máximo, atinge o senso de personalidade de uma pessoa, seu ego e vaidade pessoal. Portanto, não se trata de uma agressão real ou uma ameaça de morte. Pessoas maduras deveriam conseguir discernir o que é uma fala séria ou uma real incitação de ódio de brincadeiras e piadas ditas em locais adequados. Então, só podemos concluir que vivemos numa sociedade infantilizada que sempre quer que o papai Estado proíba outros de lhe ofenderem. Os jovens adestrados pelas ideologias de esquerda acabam vendo ódio em tudo, principalmente onde não existe. Essas pessoas perdem a conexão com a realidade e entram num estado de neurose no qual enxergam opressão e luta de classes em todos os locais. Elas não conseguem mais ter humor e sentir graça nas coisas, não sabem diferenciar o que é sério do que não é. Mas com relação à afirmação dos seguidores do progressismo de que piadas podem matar ou destruir a vida de certos grupos, isso depende. Depende de onde as pessoas vivem e o que elas falam. Se você estiver na China, no Afeganistão, em Cuba ou na Coreia do Norte, seu destino será a morte ou, se tiver sorte, a prisão.
Se lembrarmos de algumas ditaduras do século passado, como na Alemanha, China e Rússia, veremos que era proibido fazer piadas. Na antiga União Soviética, quem fizesse isso poderia ter como pena a cadeia ou ir parar no gulag. No entanto, as pessoas que viveram na cortina de ferro do comunismo não perderam seu senso de humor. Percy Davis, um sociólogo da Universidade de Reading, que estuda o humor na sociedade, afirmou que o maior corpus de piadas encontrado por ele, que ridicularizavam os governantes e o sistema político, vieram da URSS. Coisas simples como a compra de pão, até as decisões dos líderes de Estado. Tudo era motivo de piada. Davis explicou. Na União Soviética, tentaram controlar tudo. A vida econômica inteira, o dia a dia, as artes, ciências, cultura. Tudo virou política. Havia mais coisas para se fazer piada porque havia muitas interferências. Na maior parte das ditaduras, o cotidiano fica mais ou menos igual. Ben Lewis, um cineasta e historiador britânico, após investigar a abrangência e o poder das anecdotes, piada em russo, relatou: milhões de cidadãos dos países comunistas consideravam as piadas um ato de rebelião. Podemos perceber como o humor tem o poder de ridicularizar as autoridades e até moldar parte da opinião pública. Lewis ainda disse que muitas pessoas que viveram no bloco soviético me disseram que o humor derrubara o comunismo. Ele fez uma pesquisa baseada em cerca de 40 compilações de piadas lançadas em países ocidentais entre 1950 e 1980. A mais antiga foi publicada na Alemanha em 1951. O autor, Eugeni Andrevich, em seu livro argumentou que piada é a única arma disponível para aqueles que vivem sob um regime totalitário. Por disseminar essas piadas, inúmeras pessoas foram presas pela polícia secreta. A sentença usual para contadores de piadas era de 5 anos. Foram 2 os períodos no universo das piadas ilegais soviéticas. O primeiro foi durante o governo de Vladimir Lenin e Stalin, de 1922 a 1953, sendo um momento de mais autoritarismo e censura. Nesses períodos, a piada era diretamente associada a propagandas anticomunistas, ou seja, eram vistas como crimes aos olhos do regime. No entanto, o humor usado para criticar Stalin tinha semelhanças com os tempos do czar Nicolau II, o que indica que esse humor não estava associado aos problemas do sistema comunista. Mas é claro que o medo da repressão stalinista era muito grande, que vitimou milhões de pessoas durante o regime, tanto opositores quanto aliados. Esse período de perseguições em massa ficou conhecido como Grande Terror, sendo conhecido como um período na qual qualquer cidadão era suspeito de ser conspirador e antirrevolucionário. Ben Lewis revela que durante o governo de Stalin, o órgão responsável por investigar e prender os humoristas era a NKVD, a polícia secreta. Lewis descobriu que no ano de 1933, inúmeras pessoas foram presas devido às piadas. A estimativa sugere que mais de 43 mil pessoas ficaram em cárceres até 1935 por motivos de piadas. O segundo período se inicia após a morte de Stalin e algumas novas reformas sob o comando de Nikita Khrushchev, indo até o fim do regime soviético em 1991. Ainda havia censura, afinal, todo o comunismo é uma ditadura e os humoristas eram presos por fazer antipropaganda. No entanto, isso se tornou mais raro, e foi nesse momento que o humor soviético começou a melhorar e denunciar as longas filas para comprar pão e carne, da má qualidade dos produtos e da censura. Os soviéticos eram tão controladores e totalitários que queriam ditar como deveria ser o humor no país. Apesar de que piadas sobre os governantes, o regime e a vida sob o regime comunista fossem crimes, os órgãos oficiais do Estado queriam um humor próprio, permitido pelo regime. Assim, entre os anos de 1920 e 1950, ocorreram vários debates entre os intelectuais do partido para tentar descobrir que tipo de piada poderia ser feita. O então ministro da Educação e Cultura, entre 1917 e 1929, Anatoly Lunacharsky, publicou em 1920 um texto intitulado Nós Riremos. Foi uma tentativa de definir o tipo de comédia que seria apropriada nos tempos comunistas. Ele escreveu: o riso não é sinal de força, ele é a própria força e deve ser canalizado na direção correta. O humor, então, seria um instrumento de educação cívica, mas que fosse previamente aprovado pelo Estado. A crítica em si não era um problema, desde que ele fosse útil ao regime. Sergei Oshakhin, diretor do Programa de Estudos Russos e Eurasianos da Universidade de Princeton, constatou: se você olhar os documentos oficiais de perto, verá que eles não queriam suprimir as críticas totalmente, mas definir que tipo de crítica poderia ser feita. O objetivo final do riso iria para além da diversão, mas tinha a pretensão de ajudar as autoridades a identificar os problemas do sistema. Para Oshakhin, essa crítica localizada dava a possibilidade de criticar o sistema social, mas, ao mesmo tempo, havia espaço para que melhorasse, ao contrário das piadas clandestinas que diziam que não havia esperanças. Por isso, as piadas oficiais eram chamadas de humor positivo. No entanto, Oshakhin revela que o regime soviético falhou em cooptar o humor. Ele escreveu em um artigo intitulado Red Lefer,
and Refined Weapons of Soviet Jesters, que a ideia de administrar o riso era incompatível com o seu efeito irruptível e perturbador. A arma do humor era muito refinada para ser controlada. Enfim, podemos concluir que o humor, para ser natural e verdadeiramente engraçado, ele precisa ser livre. E essa liberdade o torna ameaçador a qualquer ditadura. Ele pode a qualquer momento chegar a ridicularizar os chefes de Estado e demais autoridades e suas políticas fracassadas. Ele pode influenciar a opinião pública, muitas vezes de forma que foge do controle do governo. Por isso, deve ser defendido e praticado, pois faz parte de uma sociedade livre e com indivíduos autônomos. Vimos, no caso de George Carlin, que ele usou o humor para conduzir críticas ao status quo dominante, a problemas sociais e às hipocrisias da sociedade americana. Esse tipo de humor tem efeito de conscientizar as pessoas e fazê-las ver a vida por outro lado, ao mesmo tempo que nos faz rir dos próprios problemas. Carlin teria afirmado num dos seus shows de comédia o seguinte: o governo não quer uma população capaz de fazer pensamentos críticos. Ele quer trabalhadores obedientes, pessoas inteligentes o suficiente para controlar as máquinas e burras o bastante para aceitarem pacificamente a própria situação. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado!